Oi, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, o programa Opinião, nessa sexta, 14 de agosto de 2020. Satisfação em poder estar contigo de novo. Sextou e a gente hoje, nessa sexta-feira, vai encerrar a semana conversando sobre política, reforma previdenciária aqui do estado de Mato Grosso e outras cositas. Aliás, tem eleições também aí em novembro, não é? Já está a posto aqui com a gente o deputado estadual João Batista, que nessa nova etapa, vamos chamar assim, nova fase do Opinião, é a segunda vez que vem, vai estar conversando conosco aqui durante essa próxima hora e você pode, inclusive, deve participar conosco, mandando sua pergunta, caso haja. Você que é servidor público, você que está aí ainda com dúvida quanto à reforma da Previdência que foi aprovada pelo Estado de Mato Grosso, pela Assembleia Legislativa, né? Foi aprovada pela Assembleia. E aí o João Batista está aqui, ele foi um dos que votaram a favor desta reforma aí. Eu até falei ontem que ele tinha votado contra, eu estou corrigindo aqui agora, porque eu não tenho um compromisso com ele. Ele votou a favor da reforma da Previdência. Se tiver alguma pergunta aí, 99932-2529. Mande aí a pergunta via WhatsApp para o deputado João Batista sobre isso ou qualquer outro tema político, a atuação parlamentar dele lá na Assembleia, enfim, esteja à vontade, porque aqui quem manda é você, telespectador aqui do programa Opinião. Lourenberg Alves, professor, tudo bem? Tudo ótimo, companheiro. Sexta-feira. Sexta-feira e boa noite, meu amigo Paulo. Sexta-feira, o tempo está passando rápido, esse ano está passando rápido. Eu acho que não deveria nem começar esse ano, viu? Esse ano é um ano para ser esquecido? Para ser esquecido. Mas, só não para aquelas famílias que tiveram mortos, mais de 100 mil mortes. Essa dor nunca será apagada, Paulo. Quem perdeu um ente querido, quem perdeu um familiar, um amigo, só esse sabe a dor que é, não é? Exatamente. Perder uma pessoa aí por conta de qualquer situação que há, mas aí quando vem uma pandemia, vem um troço esquisito que ninguém sabe explicar exatamente o que foi, o que é, para onde que vai, enfim. De todo modo, estamos aqui a postos para mais um Opinião. Aqui à minha esquerda, João Batista, ex-presidente lá do sindicato do CISPEM, né? Sindicato dos Agentes Penitenciários, e agora deputado estadual, que está aí em plena atividade. Bom tê-lo aqui de novo, deputado. Satisfação em revê-lo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem aí. Boa noite, professor Lourenberg. Para mim é sempre uma honra participar. E não é de hoje, né, que você vem acompanhando o nosso trabalho direto do sindicato. E estamos à disposição, acho que para falar principalmente desse tema mais espinhoso, que é a questão da reforma da Previdência. Reforma da Previdência, João Batista. Espinhoso é pouco, né? Muito polêmico esse tema. Agrada uns, não agrada outros. O governo precisava, de todo modo, aprovar, não é? Porque tem uma alegação plausível que passa pela questão do fisco, da questão das contas públicas. E aí eu queria que o senhor justificasse primeiro o seu voto, né, pela aprovação e o que ela vai, na prática, definir a partir do momento que ela entrar em vigor. Primeiro, como eu tinha falado aqui agora há pouco, na época da minha campanha, nós utilizamos um slogan chamado Coragem e Atitude por um Mato Grosso Melhor. E até mesmo para determinadas atitudes é necessário ter coragem. Eu, particularmente, entendo que não tinha necessidade nenhuma do governo apresentar esse projeto, mas o projeto não foi do deputado João Batista, foi um projeto do governo. Nós trabalhamos durante todo o período, seja na primeira votação, na segunda, foram apresentadas ali 112 propostas de emenda a essa PEC, das quais apenas 11 prosperaram. Trabalhei intensamente, não só junto à diretoria da mesa diretora ali da Assembleia Legislativa, junto aos colegas parlamentares, no início junto com o Fórum Sindical, tive em reuniões com o governador, cobramos, deixamos bem claro para o governador, até enquanto presidente da CPI da Previdência, que não tinha essa necessidade e que os números não batiam dessa forma. Mas pior do que aprovar o projeto do jeito que se encontrava, aliás, aprovar com as emendas que passaram, era aprovar do jeito que se encontrava. O texto original era muito pior do que foi apresentada, do que ela foi votada com as emendas. Então nós ainda conseguimos avançar em 11 emendas. Eu imaginava que tivesse pelo menos mais uma, que era a que se tratava do pedágio de 50%, que a gente conseguisse. Por poucos votos a gente não conseguiu, né? Mas já havia consensuado boa parte das emendas. Diferente do que dizem,
que nós apenas votamos por causa da emenda da segurança pública, na verdade não foi a única que a gente consensuou. Nós tivemos ali 11 emendas que foram aprovadas. Pois é, mas 11 emendas, está certo que são importantes, segundo o parlamento, só que isso significa menos de 10% daquilo que foi apresentado, né? De todo modo, houve essa aprovação da... Você apresentou alguma dessas aí? Não, é de sua autoria dessas 11? Na verdade, Paulo, com relação à questão da apresentação, nós chegamos à conclusão de que uma emenda apresentada por um único parlamentar poderia, de repente, gerar algum ciúme em algum grupo. Aí foi feito... E aí a grande maioria nós apresentamos por lideranças. Tá certo. Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria e honra de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Nesse nosso bate-papo. Ainda sobre esta mesma questão, deputado, vamos estender um pouco mais, trazendo as opiniões de funcionários do Estado, que todos, pelo menos o que eu tenho contato, todos eles fizeram duras críticas aos 16 parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência. O Fórum Sindical baixou uma nota, e um trecho da nota, ao invés de chamar a Assembleia Legislativa, fala Casa do Governador. Quer dizer, fez duras críticas. E uma terceira crítica que deve somar a esta é exatamente da Gisela Simona. Ela fez duras críticas aos 16, mas principalmente aos 3 deputados que, segundo ela e os funcionários estaduais, também disseram que foram eleitos por conta do voto do funcionalismo. Eu vou ler aqui um trechinho que a Gisela Simona diz, de acordo com a imprensa, entre aspas, a Assembleia se fez submissa no governo do Estado, pois tivemos, inclusive, deputados eleitos com o voto dos servidores, votando o contrário. Eu deixo bastante claro que o deputado João Batista, do meu partido, votou única e exclusivamente com seu CPF. Não é a vontade do partido. E não houve uma discussão com o partido sobre o seu voto, o que é bastante lamentável. Fecham aspas. O que o senhor tem de dizer diante dessas críticas que foram de todas as pessoas com as quais eu tive contato e com a imprensa divulgando algumas delas? O senhor votou pelo seu CPF ou pelo partido? Pelo meu CPF, é claro, na verdade. Porque nós temos que levar em consideração que quem está ali naquele momento de discussão, quem participa do contexto das negociações naquele momento, muito embora já havia, inclusive essa semana eu estive em Brasília conversando com o presidente nacional e até deixando bem claro da dificuldade que nós estávamos tendo aqui para discutir esse tema e deixando bem claro, conforme falei agora no início da nossa entrevista aqui. Você tem que ter coragem também para muitas vezes tomar determinadas decisões. Para mim era muito mais fácil chegar lá, cruzar os braços, bater na tribuna e falar não voto e acabou. E vou ganhar os aplausos de todos os servidores no estado de Mato Grosso. Ficava bonito, mas não avançava em nada. O texto seria aprovado tal qual veio do governo do estado. Porque a imposição do governo para os deputados que tinha lá dentro era exatamente essa. A gente até libera alguns deputados da base do governo para aprovar algumas emendas que flexibilizassem as regras de transição. Mas nós temos que ter os votos suficientes também garantidos para a aprovação do texto final. Se tem uma coisa que não combina com o deputado João Batista, professor e Paulo, é exatamente jogar para a galera. Nunca fui desse jeito, nem no sistema penitenciário, nem no sindicato. Sempre fui de fazer o enfrentamento. E tenho certeza que não é todos os servidores do Estado que pensam dessa forma. Quanto ao Fórum Sindical, tenho muito respeito. Nós temos ali sindicalistas que têm uma história no movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso. Mas nós temos também pessoas lá dentro que ainda não entenderam que o Brasil e o estado de Mato Grosso estão vivendo um momento em que a luta sindical já não se faz mais como fazíamos antigamente. Nós temos aí sindicalistas que vão para a porta da Assembleia Legislativa, colocam um caminhão, sobe lá e xinga o deputado de ladrão, e depois ele desce para ir pedir o voto do deputado. E quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu fiz questão de chamar o Fórum Sindical. Falei, olha, agora eu estou aqui dentro. O Fórum Sindical tem um membro dentro do parlamento.
ou nós nos remodelamos, aprendemos a fazer o sindicalismo de resultado, ou vamos ficar a vida inteira gritando os governos, tirando os nossos direitos e nós falamos, mas eu fiz a minha parte, eu gritei. Eu não quero só gritar, eu quero resultado. Eu quero resultado. O governo federal retirou os direitos da classe trabalhadora lá. O que o movimento sindical conseguiu? O governo federal foi lá e mexeu, fez a reforma da Previdência lá em nível nacional. E a classe trabalhadora pouco fez. E aqui no estado de Mato Grosso não está diferente. Quando eu chamei essas lideranças lá no meu gabinete e falei, nós precisamos mudar a nossa forma de agir, senão os servidores vão perecer aqui. Eu ouvi de alguns colegas, sabe o quê? Esse é meu jeito e eu não vou mudar. Nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Só que quando eu vou lá e ponho o meu jeito de agir, eu estou representando toda uma categoria lá atrás. E se eu não me reconstruo nesse processo de negociação, porque esse é meu jeito, eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando a toda uma categoria. João Batista, contudo, todavia, o sindicato, por meio do seu, o fórum sindical e os sindicatos como um todo, tem seu argumento, plausível ou não, alguns que estão com muito barulho, mais espuma do que chope, é verdade, mas, enfim, há ali um argumento de que essa reforma, tal como foi aprovada, vai prejudicar a maioria dos servidores. Eu queria que o senhor, de forma muito sintética, ainda nesse primeiro bloco, nos posicionasse, então, em que pontos esse projeto, essa proposta vai deixar, não vou nem falar que vai ajudar, porque a reclamação está genérica, mas genérica não, está barulhenta. Em que ponto vai ajudar? Em que ponto vai ser as emendas? As emendas e o projeto como um todo. Porque o projeto como um todo, o projeto em si não era tão bom assim. Aí vieram as emendas, deram uma suavizada. Suavizaram muito pouco, mas suavizaram. O projeto em si, na verdade, eles vão retirar mais dinheiro do trabalhador e vão fazer com que o trabalhador ele passe mais tempo trabalhando. E essa é a realidade. Aumentou ali a idade para a aposentadoria, aumentou o tempo de contribuição. Agora, com essas emendas, por exemplo, o servidor deficiente, não existia nenhum dispositivo naquele projeto que garantisse o direito dessas pessoas. E foi emenda apresentada e que foi negociada e passou. O cálculo da aposentadoria no final era muito mais prejudicial do que a emenda que foi aprovada. Aliás, tinha duas emendas que eram prioritárias pelo Fórum Sindical. Na verdade, apresentaram várias emendas. Coletamos as emendas criadas pelo Fórum Sindical e apresentamos ali por lideranças. Só que duas, no final, foram tidas como prioritária, que atendia em parte à vontade do Fórum Sindical. Uma que garantia os 80% da média aritmética para o salário final dos servidores, os maiores salários, e a outra que garantia um pedágio de apenas 50% do tempo, pois no projeto original é 100%. Para quem falta 5 anos para aposentar, pagaria um pedágio de apenas 50%. E lá está um pedágio de 100%. Então, existiram aí 11 emendas que foram flexibilizando parte dessa PEC. Agora, Paulo, deixar bem claro também que nós temos a CPI da Previdência, inclusive. Na semana passada eu convoquei uma reunião extraordinária com os dados que nós tínhamos na Previdência, fizemos uma nota técnica e apresentamos para os deputados que são da oposição para que sentássemos com o deputado Botelho e tentasse trazer essa discussão para alongar ainda mais. Essa PEC da Previdência, ela era para ter sido votada desde o mês de fevereiro, na verdade. E nós temos conseguido protelar a votação dela exatamente para negociar essas. E parte da responsabilidade pela protelação dessa votação foi minha, inclusive quando tirei licença, que o sargento Vidal assumiu no meu lugar. Foi mais uma estratégia também utilizada ali, que o deputado Botelho acatou e durante os 45 dias em que estive de licença fez o compromisso comigo que não a colocaria em votação. Que era o período do Fórum Sindical negociar com o governo, negociar com a Assembleia, e depois nós fomos utilizando outros instrumentos para dar tempo de ir negociando. Orenberg. O deputado, eu tenho a certeza, eu ia falar, parece-me não, mas eu tenho a certeza que os militares e os bombeiros, via judiciário, conseguiu baixar o teto, ao invés de 14, baixar para 9,5, que é exatamente o que as Forças Armadas obtiveram, né?
Então, existem outros instrumentos que não necessariamente aquele que a Assembleia Legislativa estava sendo feito. Por que não pensou, deputado, aí a minha pergunta, por que não pensou neste particular, ao invés de deixar os militares e os bombeiros recorrerem ao judiciário, por que não mexeu nisso? Antes. Porque as Forças Armadas já tinham conquistado isso. Na verdade, quando na votação do projeto da alíquota da Previdência no mês de fevereiro, nós tivemos uma emenda apresentada pelo deputado Eliseu Nascimento e essa emenda foi negociada com o governo do Estado. Só que o governo fez um acordo com os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro e com o deputado Eliseu Nascimento para sancionar essa alíquota regressiva, que era exatamente o espelho do que é da legislação federal, da emenda 103. No entanto, logo após a sanção, o governo do Estado botou a Procuradoria-Geral do Estado para judicializar e derrubou essa alíquota dos militares. As associações entraram na justiça, algumas conseguiram para o seu associado, né? Algumas já conseguiram. Também foi apresentada uma emenda na PEC para garantir essa alíquota regressiva dos militares. Mas, infelizmente, faltaram ali, se não me engano, 2 votos para que ela prosperasse. Só que eu tenho dito, e nós estamos fazendo uma análise de todo esse projeto, muitas das regras que estão contidas na PEC 06, elas são passivas de decisão judicial. Então nós vamos utilizar todos os meios necessários para judicializar. Nós temos os servidores do sistema penitenciário, servidores do sistema socioeducativo que não foram contemplados também com a questão da aposentadoria especial, porque o próprio governo deixou bem claro que apenas aceitaria aquilo que está nas emendas constitucionais federais, na 103 lá, que dá o direito à garantia da aposentadoria especial para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, mas não dá para os demais servidores. Então aqui a nossa emenda, aliás, a emenda que foi apresentada pelo deputado Silvio Fávero, que garantiu o direito à aposentadoria especial para a Polícia Penal, agente socioeducativo e Polícia Civil, ela veio tal qual está na emenda constitucional 103. É preocupante isso, o senhor está falando aí que então cabe recurso judicial, mesmo depois de aprovado o projeto, pode ter mudança aí nesse... Acredito que sim, inclusive vamos através da nossa assessoria e através do trabalho da CPI da Previdência, vamos analisar cada um dos pontos e ver aonde que cabe uma judicialização. Enfim, vamos falar de política, voltando aqui para a opinião. Lorenberg, vamos abrir aqui, por favor, amigo, vamos retomar aqui as nossas conversas com o João Batista. Deputado, o senhor é funcionário público de carreira, sindicalista e agora é deputado. Mas antes, como sindicalista e funcionário, o senhor tinha uma ideia da Assembleia Legislativa e tinha um conceito dos seus membros. Quando o senhor transforma-se em deputado, esse conceito sobre a Assembleia se manteve ou o senhor mudou completamente a sua leitura e a sua visão sobre a Assembleia Legislativa? Não, professor, eu acho que não tem como você sair de um ambiente de trabalho, se mudar para um outro ambiente, conhecendo a dinâmica daquele ambiente e você não mudar um pouco. Eu ainda continuo achando que a política, não só no estado de Mato Grosso, no Brasil inteiro, a grande maioria daqueles que chegam lá, eles chegam para defender os grandes conglomerados, a ideia de que se você gerar emprego, as demais ações sociais, eles se custeiam por conta própria e que é um erro. O nosso governo aqui, por exemplo, ele imagina que se a economia do estado estiver bem, todo mundo bem empregado, eles vão dar conta de custear saúde, educação, segurança, e não é bem assim. O Estado, na verdade, ele arrecada exatamente para isso, para garantir saúde, segurança e educação para aqueles que ganham um salário abaixo que não dá para custear de forma particular. Então, lá na Assembleia não é diferente. Só que, como eu falei aqui agora há pouco, quando eu sentei na cadeira lá na Assembleia Legislativa, e eu fui muito paciente, eu fui me relacionar com aquele ambiente, conhecer o comportamento de cada parlamentar, ver a relação do parlamento com a população e também com os segmentos, seja com o segmento ali do agronegócio, seja com o segmento dos servidores públicos, com a indústria, com o comércio, com a sociedade de um modo geral, eu fiz questão de avaliar tudo isso e trazer para o Fórum Sindical.
Eu fiz questão de chamar o Fórum Sindical para a gente discutir exatamente isso. A gente precisa conhecer a dinâmica ali dentro. Eu estava falando aqui, por exemplo, que nós temos aí, o governo, ele conduz as políticas lá dentro. O governo tem a maioria, a base do governo dentro da Assembleia é grande. Só que em algumas situações, eles precisam, como é o caso de uma PEC, eles precisam de um número maior de votos e de uma garantia que aquilo vai passar. E aí entra a questão da negociação, que muito da população está acostumado com as negociações antirrepublicanas. Mas na grande maioria são negociações, como é o caso que aconteceu aí, por exemplo. Na reforma? Na reforma, em que o governo fala, olha, eu recuo dessa parte se você votar por aqui. Então esse é um processo normal no parlamento. E esse processo nós tentamos levar para o movimento sindical. Nós tentamos levar isso para o movimento sindical. Eu, particularmente, como presidente do meu sindicato, licenciado, é claro, eu reuni com a nossa diretoria e deixei bem claro. Falei, olha, são 24 parlamentares. Um projeto de lei complementar precisa de pelo menos maioria simples. Vamos dizer que tem 24 deputados, a gente precisa de 13 votos lá dentro. Por um voto, você perde um projeto que é de interesse de determinado segmento. Então, muitas vezes, você vai lá para frente, no que pese, deixando bem claro, alguns aqui nos assistindo podem falar, mas ele quer o quê? A Assembleia Legislativa está podre, durante muitos anos roubaram o povo de Mato Grosso. Pô, nós temos uma nova legislatura. A maioria dos parlamentares que ali estão, não pesa uma denúncia contra ele. Tem muita gente lá dentro que está querendo fazer alguma coisa. Nós não podemos também generalizar. E aí, por isso que eu orientei o Fórum Sindical, inclusive o meu sindicato. O mais correto nessa altura do campeonato se existe alguma coisa de errado na Assembleia, nós temos que denunciar, buscar os órgãos de controle que fiscalize, que cobre, que puna, mas o movimento sindical, ele tem que fazer a parte de defesa da sua categoria. E quando ele vai lá e ele xinga o parlamentar, vai lá na frente e fazer a manifestação, é correto. Fazer greve, eu particularmente, nós ficamos proibidos pelo STF do sistema penitenciário fazer greve. Eu sempre fiz greve aqui no estado de Mato Grosso, inclusive utilizamos as greves do sistema penitenciário para beneficiar todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso. Não, a greve é legítima, não tem... Inclusive, Paulo, deixando bem claro, em 2016, quando lutamos pelo RGA, eu fui por 2 vezes decretado, eu fui procurado por uma facção criminosa aqui para ser morto, porque defendia um direito coletivo dos servidores. Eu respondo um processo hoje e nós temos uma multa de 1.400.000 para o sindicato e 1.400.000 para o João Batista, daquela época, o processo está rolando. Sabe por quê? Porque o governo Tati me chamou para negociar algo em separado para o sistema penitenciário se nós não entrássemos em greve pelo RGA. Porque ele sabia que o valor do pagamento da RGA era muito maior do que ele negociar especificamente para o sistema penitenciário. E naquele momento, o João Batista, ainda sindicalista, colocou a sua vida em risco, colocou o sindicato e a sua categoria em risco, poderia estar com salário melhor hoje, mas preferiu bancar para todos. Por isso que eu não acho justo quando nós somos taxados de traidores. É necessário lembrar também aquilo que as pessoas fazem no passado antes de apedrejar. Traidores não, e essa questão também você falou aí que o governo tem uma maioria ali na Assembleia, maioria, vírgula, né? Porque essa maioria não é tão eloquente assim, maioria em números absolutos, mas com essa redivisão de forças, não é? Que há lá 3 blocos, né? O bloco governista, um intitulado Independente e o outro que é encabeçado pela Janaína Riva. Como que está hoje lá o senhor pertence a qual desses blocos, afinal? Ao Resistência Democrática, que é o bloco hoje... Da Janaína, né? Liderado pela deputada Janaína. Então, e agora? Esse bloco aí, ele esse principalmente, que ele é 10 deputados, não é? Não tem dele? 10 nele e 10 também no governista. Quer dizer, o governo não tem tanta maioria. Esse independente, esse que está no meio ali, que é do Max Russi, esse aí tem meio que em cima do muro ali, está fazendo um pouco a diferença aí, né? E quando se precisa de um voto, aliás, quando um voto faz a diferença, acaba sendo apertada a votação. Olha, Paulo, primeiro que o Bloco Resistência Democrática, ele ganhou 2 membros agora recentemente. Então, por enquanto, passou poucas matérias lá para ser apreciada pela Assembleia Legislativa. Segundo que é necessário que se coloque também o seguinte, você tem 10 deputados ali que são da oposição, do Bloco Resistência Democrática, mas que em determinadas matérias do governo, um ou outro deputado daquele bloco vota com o governo.
Muitas vezes, eu já votei com o governo em algumas matérias, e alguns falam, mas você é de oposição e vota com o governo? No projeto que revia os incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso, eu votei com o governo, porque eu entendia que existia uma diferenciação entre, dentro de um mesmo segmento de empresas, de produtores. Então nós entendíamos que tinha que ter sim uma regra que desse o mesmo direito para todos. E nós votamos com o governo nessa daí. Então existe ali matérias, por exemplo, ligadas à questão ambiental, que vai ter algum deputado ali da oposição que vai votar com o governo. Sim. Então é muito relativo, depende muito daquilo que se está votando no momento. Professor. Deputado, o senhor fala aí da votação, já votou a favor do governo, já votou contra o governo. Por falar nisso, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou uma PEC que mexe com o parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição do Estado e que permite mais 9 cadeiras de desembargadores. O senhor, de acordo com a imprensa, absteve-se do voto, ao contrário de 3 ou 4 deputados que votaram contra. A minha pergunta é, por que o senhor absteve do voto diante dessa PEC? Ora, ela estava passando ali em segunda. Na primeira votação eu votei contra. Na segunda votação, como eu estava muito voltado para essa questão da Previdência, aliás, eu já tenho praticamente uns 30 dias que estava voltado exclusivamente para a discussão da Previdência, eu não acompanhei o trabalho que foi feito nessa PEC, as emendas que foram feitas nessa PEC. Então é complicado você votar sim ou não, eu votaria com certeza não, porque eu sou contrário à ampliação de cargos no judiciário. Mas não era só manter então o voto na segunda? Não, porque eu não sei o que foi mudado na PEC. Eu não tive tempo para pegar essa PEC e saber que emenda que colocaram nessa PEC. Então, como que eu vou votar com certeza em uma matéria que eu não me aprofundei, que eu não busquei para saber o que... Mas, via de regra, quem se abstém não garante o voto para o projeto. Ou seja, se o projeto não tiver um número X de sim, ele acaba não prosperando. Mas deixa de se posicionar, né, deputado? Deixa de se posicionar quando, na verdade, não estou afirmando que seja, mas a impressão que fica é que está criando mais cargos, está criando algo que não precisaria, é algo dispensável, algo supérfluo nesse momento aí. E quando o deputado tem a convicção, que o senhor não tinha, tem a convicção de que aquilo lá vai ser maléfico, ele vai lá e fala que não. Aí como o senhor não tinha, o senhor acabou se abstendo. Sim, por isso que na primeira eu votei não. E outra, existe aí um movimento sendo criado para a redução do 10º dos poderes. A Assembleia Legislativa já devolveu até o presente momento 40 milhões para o governo do Estado. E há uma perspectiva de devolver aproximadamente esse mesmo valor para o Executivo. É claro que a gente está observando que existe uma relutância muito grande dos demais poderes de discutir essa questão. Apesar de que o Estado de Mato Grosso não teve queda ainda na arrecadação. Nós tivemos aí, na verdade, foi uma evolução de aproximadamente 15%. Eu vi o Galo falar de 20%, eu vi o Galo falar de 20% dessa semana aí. Os dados apresentados lá na Assembleia dão em torno de 15,17%. Porém, assim, é claro, nós ainda estamos um pouco temerosos porque, em virtude da aprovação desses novos incentivos fiscais, houve um aumento. O nosso receio é com relação à questão da pandemia possa, de repente, cair mais para frente. Porém, nós temos aí um avanço nas exportações do estado de Mato Grosso. Muito embora aquilo que é exportado não seja tributado, mas também aumenta o FETAB também. Né? Então aumenta, de certa forma, impostos de outras naturezas aqui para a Receita do Estado. Deixa eu correr aqui nesse segundo bloco ainda, trocando um pouco de assunto. Eu não posso deixar de te perguntar ao João Batista, que é um dos 24 avos ali do parlamento, tem por obrigação de fiscalizar o governo do Estado. A pergunta que eu faço é, como que o senhor está se portando enquanto parlamentar em relação a esses gastos aí do governo quanto ao combate à Covid, já que veio muito dinheiro, veio uma dinheirama da União para o estado de Mato Grosso, eu achava que era 1,4 bi, eis que ontem vem aqui Nelson Barbudo, sentando onde que o senhor está aí, dizendo que não, que se pegar tudo, dá quanto? 4 bi, né, que ele falou ontem, o Nelson Barbudo falando que... Mas na saúde é 1,5 bi, 1,600. Não, 1,600, né? 1,600. Mas ele falou que se somar tudo dá 4 bilhões, está gravado isso, ele falou que ontem. 1 bilhão e 600 ou 4 bi, enfim, é muito dinheiro.
Como Sim, você está? com certeza. Você não está fiscalizando isso, não? Na verdade, eu sou secretário hoje do Estado de Mato Grosso da UNALE, que é a União dos Legislativos e Legisladores Nacionais, estaduais. Foi votado, inclusive, no início do ano, mês de janeiro, em um evento da UNALE lá em Salvador. Nós votamos exatamente algumas diretrizes para a fiscalização de recursos nos estados. E quando apareceu essa questão da Covid, os estados começaram a criar as comissões de fiscalização. E nós criamos a comissão de fiscalização dos gastos da Covid aqui no estado de Mato Grosso. Mas venhamos e convenhamos. Eu vou ser bem honesto, não tem como você ver de imediato a aplicação desse recurso. Eu costumo dizer que quando passar esse período da pandemia, porque nós já tivemos municípios aí que no edital já conseguia comprovar os desvios, mas alguns desvios são muito bem arranjados. Arranjos com empresas, que a empresa forja valores, que a empresa de repente dá um por fora. Então muita coisa só vai aparecer mesmo daqui a alguns meses. Mas tem o portal Transparência? Sim, sim. Através do portal Transparência, o que tem até hoje, você não consegue levantar qualquer desvio. Mas aí tem Você vê a compra tem de um portal material... Transparência e tem aquilo que não está sendo, a olhos nus, sendo executado. Hipoteticamente falando, obviamente, que eu não estou afirmando que está faltando ou que está sobrando. Mas assim, quando não se tem a UTI, quando não se tem o medicamento, quando não se tem, enfim, o médico, né, o material Sim, humano, aí a gente chega à conclusão de que alguma coisa está fora da ordem. Sim. Quando faltam esses materiais, por exemplo, vamos falar aqui diretamente da questão da Covid. Eu tenho tomado muito cuidado nas minhas falas referente ao tratamento da Covid, a utilização, a compra de material. Primeiro que, muito embora eu tenha conhecimento na área de gestão, mas não tenho na área de saúde. Então, por exemplo, o pessoal encontrou um grupo de material lá no Verdão. A minha primeira posição foi entrar em contato com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Uhum. Quem conhece aquele material? Os médicos. Os médicos conhecem. E aí me foi passado. Lá não tem respiradores, lá não tem material de UTI, lá tem móveis. mobiliário. Que é o CD, o CD de distribuição. Dali está sendo mandado para o interior. Então eu tenho tomado muito cuidado que muitas vezes você, no afã de querer mostrar para a sociedade que você está fiscalizando, você acaba sendo desmentido lá na frente. Então eu tenho tomado muito cuidado. Mas toda essa relação, o controle do que está sendo gasto, ele não será feito exclusivamente pelo deputado João Batista. Nós temos também na Assembleia Legislativa, tem a Comissão de Fiscalização, e também a Comissão de Fiscalização orçamentária, a qual eu também faço parte. Então nós vamos, através da comissão, que nós vamos acompanhar esses gastos. O deputado João Batista, o senhor que foi sempre ligado ao sindicato lá dos servidores penitenciários, como é que está isso hoje dentre os servidores? O senhor que tem reunião sempre, inclusive participou de uma live agora há pouco. Como que está isso lá entre os servidores? Primeiro, com relação à intimidade, pode ficar tranquilo, isso aí nos ajudou a chegar onde nós chegamos, então somos amigos, né? Pode chamar de João, né? Joãozinho. Estamos em casa. Bom, a Covid no sistema penitenciário, ela já nos levou aí 4 companheiros de trabalho. Né? Nós já perdemos aí 4 companheiros de trabalho. 3 que estavam na ativa e 1 aposentado. Nós tivemos praticamente algumas cidades como Nova Mutum, como Alta Floresta, Diamantino, que quase todos os servidores e quase todos os presos foram acometidos da Covid-19. Então, houve um trabalho logo no início por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, mas da avaliação, tanto nossa quanto dos servidores, um trabalho muito tímido, muito tímido. Eu consegui, desde o início, nós fizemos algumas gestões, inclusive doação de álcool. Conseguimos agora recentemente, por exemplo, com o intermédio do deputado Carlos Avalone, 3.000 protetores faciais para poder distribuir entre essas forças de segurança, 6.000 máscaras para distribuir entre o pessoal, mas eu acredito que de todo esse recurso que você colocou aqui, que só para a saúde mais de 1.600 né, eu acho que foi muito tímido a quantidade de equipamento de proteção individual que foi passado para os servidores. E aí eu não coloco só o sistema penitenciário. Eu coloco também a Polícia Civil, porque nós tivemos aí vários companheiros da Polícia Civil que perderam sua vida, policiais militares. Uhum. Né? Dentro desse número de mais de 2.300 que o Paulo mostrou aqui agora, nós tivemos diversos
servidores da área de saúde, mas também da área de segurança. Tá certo. Eu acredito que hoje esteja, não digo que está controlado, mas eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda carece de muito cuidado, principalmente com relação ao sistema penitenciário, porque nós temos ali duas situações que a população não leva em consideração. Se houver uma pandemia generalizada dentro de um presídio, o juiz determinou a soltura desse povo para se tratar em casa, você tem um problema de saúde e um problema de segurança. Infelizmente, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Estão soltando aí a bandidagem por conta da tal Covid, sob o argumento da Covid. Eu vou trocar de assunto aqui. Ô João Batista, já que eu posso chamar de João Batista, João Batista, o seu glorioso partido tem aí como pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona, que foi citada aqui já, dando uma alfinetada em Vossa Excelência, até porque o senhor votou a favor da tal reforma da Previdência. A Gisela, ela já está com o bloco na rua, apesar de ser pré-candidata, já está com o bloco se articulando e tudo mais. Como que o partido, o senhor que é presidente da sigla, está acompanhando esse processo aí da candidatura dela e qual é o nível de apostas do partido na Gisela, que é mulher, que é negra e tem uma articulação muito boa na camada popular aí, por conta do PROCON, enfim. Bom, primeiro, com relação à alfinetada da Gisela, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito, né? E não acho que ela está errada, não. Acho que ela tem que se posicionar mesmo e mostrar o ponto de vista dela para a população. Na verdade, ela só aumenta o respeito que a gente tem, porque eu acho que decepcionante seria se ela se acovardasse e não falasse o que pensa. Foi autêntica. Foi autêntica. Então, nós temos que respeitar o ponto de vista da doutora Gisela Simona. Segundo, nós estivemos em Brasília agora essa semana, conversando com o presidente Eurípides, com a direção do PROS. Aqui no estado de Mato Grosso, nós vamos ter candidato em vários municípios, mas Cuiabá, por ser a capital, terá com certeza a maior atenção do PROS. A doutora Gisela ela já tem feito conversação aí com alguns partidos, com alguns políticos, tem sido muito criteriosa com relação a essa questão da escolha daqueles que vão estar apoiando, né, a coligação dela, e nós temos um acordo com a Nacional. Tanto nós aqui quanto a Nacional entendemos que o PROS ele tem uma dívida com a Gisela. Se o PROS ele tivesse se atentado antes para o potencial que a Gisela tem, com certeza hoje Gisela seria deputada federal. Então nós temos essa consciência e o partido em nível nacional, em comum acordo municipal, estadual e nacional, está dando à doutora Gisela Simona toda a autonomia para que ela possa, dentro da questão ideológica, da questão técnica dela, compor com os grupos que achar necessário e que seja viável para conduzir a doutora Gisela até a Prefeitura de Cuiabá. Professor. Deputado, ainda nessa esteira, a Gisela Simona, se as eleições ocorressem lá no mês de abril, ela seria candidata ao Senado e manteve-se até agora há pouco como candidata ao Senado. E depois ela mudou de ideia, vem para a disputa à Prefeitura. A minha pergunta é bem simples. Vai mudar a tática do partido com relação a essa campanha? Porque, na verdade, a candidatura majoritária para o Executivo, melhor dizendo, também precisa de um apoio do candidato ao Senado. Os dois juntos podem, sim, render frutos importantes para a candidatura à Prefeitura. Então, existe uma tática diferenciada se caso ela saísse candidata ao Senado? Sim, na verdade nós tínhamos, hoje não teria como lançarmos aí tanto candidato ao Senado quanto à Prefeitura. Aliás, é muito oneroso e nós não podemos deixar de levar em consideração a questão de estrutura. Então, se ela saísse ao Senado, teríamos que compor com um candidato à municipal, né, à executiva. Como ela resolveu, dentro exatamente de uma análise que foi feita, junto com os correligionários do PROS aqui, de que hoje o campo, vamos dizer assim, mais propício para a doutora Gisela é a municipal. É claro que aí também haverá uma composição com um candidato ao Senado. Então nós estamos trabalhando, está sendo discutido, já reunimos com alguns candidatos ao Senado, né, que está trazendo propostas de união, porque no interior do Estado, a doutora Gisela ela tem votos no interior do Estado que vai ajudar esse candidato ao Senado. E quem vier tem que trazer, além de ajudar na estrutura,
para a campanha da doutora Gisela, também alguém que tenha alguma base, que possa trazer voto para ela. Então, ainda não podemos afirmar hoje quais partidos estariam junto. Já está se reunindo com... Ainda está se reunindo, ainda tem alguns partidos com quem ela está se reunindo. E a direção nacional do partido, o presidente Eurípides, está acompanhando de perto, inclusive com algumas reuniões sendo realizadas lá em Brasília, lá em Brasília, alguns partidos em nível nacional, discutindo essa coligação através da presidência nacional. Pelo espectro, não é? Você quer complementar aí? Que você não, ia falar? Não. Pelo espectro, pela linha mais assim de esquerda, e essa preocupação também com o servidor público, a tendência é o quê? Por exemplo, tem o Piveta aí que está já, inclusive, anunciando aí apoio com o PSB, PCdoB e tudo mais. Falando em termos de candidaturas ao Senado. O PROS está mais próximo de quem? Já tem uma conversa avançada com alguém? Como é que está aí essa conversa? Então, na verdade, já tiveram vários partidos com quem, principalmente a doutora Gisela, já se reuniu. Mas nós ainda não temos nenhum direcionamento para dizer qual desses candidatos ao Senado hoje estão mais próximos. O senhor está participando da coordenação, vai ajudar na coordenação da campanha dela para o Palácio Alencastro? Sim, nós vamos participar ativamente. Vai ser licenciada? Não pretende ser licenciada. Não, até porque a coordenação geral não vai ficar a cargo do deputado João Batista. Ah, sim. Nós tivemos a felicidade aí de agregar a esse grupo político algumas personalidades, pessoas que atuam, principalmente em campanhas políticas, na organização, no planejamento, no marketing. São pessoas que já têm uma história na política aqui no estado de Mato Grosso, que graças a Deus passaram 40 anos fazendo esse trabalho, mas não tem nenhuma mácula, e que acabou se relacionando muito bem com as propostas que a Gisela vem apresentando. Estou falando de quem, exatamente? Nós falamos aqui, por exemplo, do Manuel Mota, nós falamos aqui do Adalberto, que são pessoas que têm um conhecimento de muitas e muitas candidaturas, muitas campanhas. Provavelmente quem coordenará, fará, não podemos ainda ter certeza, mas o Joaci, que é o esposo da Gisela, tem uma expertise muito grande nessa questão de campanha e poderá estar coordenando. Nós não sabemos ainda. Eu acho que a primeira parte, que é o projeto político dela e o projeto de campanha, assim como o projeto de Senado já estava pronto. O projeto de campanha do Senado já estava pronto. Mas aí você não completou a questão do Senado. Então não está próximo de ninguém, está conversando, mas não tem nada ainda definido com quem que vai na questão do apoiamento ao Senado. Não, ainda não. Professor, a última. A última perguntinha. Enquadrou. Deputado, ainda sobre a questão política, já está sendo reorganizado o partido, principalmente o partido em Cuiabá, no que diz respeito à candidatura a vereador, porque precisa de uma atenção especial. O vereador não mais é permitido a aliança, as coligações. Então é um trabalho à parte, separadamente. Existe também todo um trabalho voltado aos vereadores. Já tem quantos candidatos ou pré-candidatos do partido em Cuiabá? Então, professor, eu acho que nesse quesito, o PROS ele acaba saindo um pouco na frente com relação a outros partidos. Bom, em nível estadual, eu quando peguei o partido em fevereiro do ano passado, aliás, em março do ano passado, nós pegamos o partido aí com 27 provisórias, hoje nós já estamos aí com 57 provisórias no estado inteiro. Fizemos esse acordo da Gisela, ficar com a Municipal de Cuiabá, e logo que ela pegou, já começou o processo de qualificação desse pessoal. Começou as reuniões, hoje nós temos chapa completa para vereadores, chapa completa. Nós acreditamos em fazer aí, no mínimo, 2 vereadores, com possibilidade de repente fazer 3, bons nomes no quadro, nós temos bons nomes no quadro, e a Gisela ela vem fazendo, desde que assumiu, um trabalho mensal, mesmo agora depois do período da pandemia não podendo fazer as reuniões presenciais, ela vem fazendo aí, através de aplicativos, reuniões de qualificação desses candidatos. Porque nós vamos chegar num período em que eles vão se apresentar para a população. E eles vão ter que estar qualificados na questão jurídica, na questão de marketing, na questão
contábil, por exemplo, eles têm que saber de que forma que eles vão fazer a prestação de conta de campanha deles, que esse é um dos maiores problemas que nós temos durante o período de campanha. Então o PROS, através do PROS municipal, tem qualificado e tem a chapa completa para vereadores. Deputado, em 30 segundos, me responda, com essas reuniões que o senhor tem tido, que o senhor foi, inclusive, se reuniu lá em Brasília, com a direção nacional do seu partido, o que está vetado em termos de aliança aqui no estado de Mato Grosso nas candidaturas à prefeitura? Com quais partidos o PROS não deve ir de jeito nenhum? Olha, na verdade, o partido em si, como você mesmo deixou bem claro, é um partido de centro-esquerda. Então não há como você, no meio de um processo, coligar com partidos de extrema-direita, por exemplo. Né? Mas a Nacional ela tem deixado muito aberto para que não só o PROS estadual, como o PROS municipal, possa estar reunindo, né, com outros partidos. Já tem vários municípios, além de Cuiabá, em que já está muito bem adiantado, em que o PROS tem candidato a prefeito e vem um outro partido com candidato a vereador, ou aonde o PROS vem com candidato a vereador e o outro partido com candidato a prefeito. Mas, via de regra, geralmente são partidos ali de extrema, meio termo ali, meio né? termo, exatamente. Não é um partido extremista, o PROS ele não tem se mostrado um partido extremista. João Batista, deputado estadual, presidente do PROS Mato Grosso, satisfação em recebê-lo aqui, o tempo voou. A gente quer, em nome do programa Opinião, Lorenberg e eu, e Caroline, a voz do além, queremos agradecer ao senhor por ter vindo mais uma vez aqui, um papo bacana, onde o senhor trouxe aqui a sua explanação sobre o que tem acontecido no âmbito do Legislativo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado, professor. Como sempre, satisfação de reencontrar o meu antigo cliente do transporte coletivo, como sempre falo, né? E deixar bem claro, Paulo, seja lá qual a matéria que estaremos trabalhando na Assembleia Legislativa, jamais me acovardarei. Se eu não comparecer ao programa é porque algum empecilho nós tivemos. Mas deixar de levar a informação para a sociedade, deixar de ser contraposto pela população, eu jamais farei, isso pode ter certeza. Hoje ele quase não vem, eu tive que falar assim, vem, porque ele tinha uma live do mesmo horário, eu falei, faz daqui a live. E aí quando terminar, se eu venho aqui para a bancada, foi o que ele fez, cumprindo o compromisso mais uma vez com a gente aqui. Obrigado também ao assessor ali do gabinete ali, qual que é o nome dele mesmo? Guilherme. Professor. Guilherme. Até amanhã, não, até segunda. Até segunda-feira, um grande e abençoado final de semana a todos nós. Abraço para o Bruno também, que é assessor de imprensa, que está com Covid, não é? O Bruno, que é assessor de imprensa do João Batista. Segunda-feira teremos aqui uma entrevista com outro deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, líder do governo na Assembleia Legislativa. Muita coisa para falar com o Dilmar aqui. A gente espera você às 7h30 da noite de segunda. É isso. Bom fim de semana saudável e abençoado por Deus. A propósito, fica bem, fica com Deus também.